Então, nós temos algumas etapas aqui. Eu preciso envolver o meu paciente, focar, evocar e planejar. Então, para que eu possa envolver, eu tenho que ter o vínculo, a escuta ativa, não julgamento, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, e eu preciso entender que esse paciente é uma folha em branco. Ele está começando neste momento do zero, e a gente vai escrever uma história agora pautada nessa nossa conversa e nesses nossos objetivos, com perguntas abertas, né? Preciso dar foco para a nossa intervenção e para a nossa ação, e para isso eu preciso ter uma linguagem clara e objetiva, por isso, para focar, eu preciso ter uma escuta reflexiva, eu preciso identificar as motivações dele. Evocar, então, evocar é trazer à tona aquela motivação, para que ele saia da zona de conforto, e aí é legal a gente saber, então, em qual estágio de prontidão ele está. E dentro do planejamento, eu preciso ajudá-lo a viabilizar o que a gente traçou como meta, né? Mas como é que a gente faz para traçar essas metas? Esse é um outro aspecto bem importante e que a gente não pode esquecer quando a gente fala de entrevista motivacional. Qual é a metodologia? Perguntas abertas, reforço positivo, promover reflexão e resumir. Então, essa metodologia a gente dá o nome de PAR. Né? Então, é a metodologia aí para criar estratégias dentro da entrevista motivacional. Então, olha que interessante como a gente pode conduzir de forma mais sutil as nossas perguntas, né? Conseguindo obter as mesmas informações. Então, por que você come tanto? Normalmente, a gente tem alguns profissionais que falam isso, né? Que são perguntas aí, muitas vezes, que quando a gente pensa numa estratégia motivacional, a gente precisa reformular. Qual seria a melhor forma de fazer essa pergunta? O que essa quantidade que você come representa para você? Né? O que você acha da quantidade que você come? Porque às vezes o paciente ele não tem ideia de que o que ele está comendo é muito. Né? Por que você não come frutas? Qual seria uma outra forma mais reflexiva, né, a qual eu poderia formular essa pergunta? O que você não gosta nas frutas? Como foi para você tentar comer frutas? Como foi para você tentar aumentar o teu consumo de frutas? Compartilha comigo a sua experiência. Quais foram as dificuldades? Quais foram os aspectos que você julgou que foram mais tranquilos? Tá bom? Então, são algumas sugestões. E aí, quando a gente pensa em estabelecer as metas com esse paciente, lembra que eu falei para vocês no começo da nossa conversa? Essas metas, elas precisam ser viáveis. Elas precisam ser relevantes. O que eu quero dizer com relevantes? Elas precisam ser importantes, elas precisam ser essenciais e elas precisam ser mensuráveis. Né? Então, a gente tem aí a técnica SMART. Então, toda vez que a gente vai estabelecer uma meta, a gente precisa pensar qual é essa meta, que está muito atrelada ao conceito de especificidade. Né? O quanto essa meta vai ser positiva para mim, eu consigo medir o benefício. Como eu vou colocar essa meta em prática? Então, tudo isso a gente constrói com ele. Por isso que muitas vezes em um atendimento a gente estabelece uma meta durante o atendimento todo, né? Essa meta, ela é realista? Ela é viável? A gente consegue cumprir? Um exemplo de uma meta, por exemplo, que muitas vezes não é realista. Vou começar a treinar todos os dias, 1 hora. E aí ele cria uma expectativa, mas quantas vezes você treina hoje? Nunca treinei. Não treino. Então, será que essa meta é viável? Por que a gente não pode começar com 3 vezes e à medida que você vai consolidando esse hábito, a gente não vai ampliando? Então, a gente também pode fazer esse contraponto e trazer esse paciente para essa reflexão, né? E quando a gente começa e por quanto tempo a gente aplica essa meta para nós reavaliarmos? Então, essa estratégia SMART, quando a gente pensa em propor metas.